Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. E mais uma vez a minha história ele inverteu. Deus frustrou de novo os planos do inimigo contra mim. Tinha tudo para dar errado na sua vida e na minha vida, mas Jesus, ele inverteu tudo a nosso respeito e ao meu respeito. Como Tati falou, eu sou lá da Bahia, da Igreja Batista Presença da Glória. O que me trouxe a entrar em Jocum, vir Jocum, não só a questão de missões, mas eu amo o contexto igreja, né? Estou no Evangelho desde 6 anos de idade e trabalho na área do aconselhamento, fiz algumas outras escolas a respeito desse tema. E eu me senti assim muito desafiada pelo Senhor a fazer as escolas de Jocum na área do aconselhamento, né? Então essa é a primeira e de fato a gente é muito tratado, né? O Senhor, o Espírito de Deus vai no profundo da nossa alma e vai ministrando ao nosso coração. E Jesus disse: aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Esse é o convite dele para as nossas vidas. Queridos, a grande dificuldade, porque eu trabalho no contexto igreja dia a dia, é justamente essa entrega. Você tem sede? Venha. E algumas pessoas têm vergonha de falar que tem sede. Algumas pessoas têm vergonha de falar que tem fome. E, sabe, come só daquelas migalhas, daquelas coisas pequenininhas que caem da mesa. Jesus, ele tem um banquete na mesa. E se preciso for, eu ser confrontada para que eu possa me alimentar melhor desse banquete, eu digo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso, eu tenho sede e eu quero viver isso. Eu quero viver esse relacionamento, eu quero viver essa intimidade com o Senhor. E às vezes a gente se esconde nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas angústias, e não nos permitimos ser íntegros naquilo que o Senhor tem para nós. O irmão que ficou aqui para mim, hoje eu vou falar sobre família, né? Estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele direcionasse esse tempo, né, daquilo a respeito que eu ia falar sobre família. E Ele foi trazendo algumas coisas, algumas situações, né, para que eu pudesse estar sendo direcionada. Muito obrigada, meu irmão. Deus abençoe seu ministério, que não é trazer água. Tenho certeza que tem outras coisas também. Na verdade, né? E falando com o Senhor, e aí Ele foi trazendo algumas coisas para mim. Princípios da família. A gente vai falar um pouquinho de Gênesis e até o dia de hoje. O que aconteceu, o que acontece hoje. As dificuldades eu não preciso trazer. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz. Então imagine como que não anda as famílias. Mas o Senhor tem acolhimento para nós hoje, amém? Pode passar, por favor. Talvez não dê para você enxergar, mas agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Gênesis 1, 26, a parte A, está na NVI, essa tradução que eu trouxe para vocês. E esse gráficozinho aqui, ele vai falar sobre a criação até o final, que a gente vai falar sobre a consumação. O triângulozinho ali, ele vem trazer a Trindade. E aí Deus, né, lá nos seus pensamentos, junto com o Pai, junto com o Filho, eles tiveram uma reunião e falaram assim: vamos criar. E aí eles decidiram criar o homem, a imagem deles e a semelhança deles. Algumas pessoas perguntam assim: qual foi a primeira família que existe na face da terra ou que existe no mundo? As pessoas vão falar Adão e Eva. A primeira família é a Trindade. E essa Trindade é o melhor modelo e é o melhor exemplo de família que nós podemos ter. Aí, nessa criação, Deus vai lá, forma o homem, portador da imagem deles. Quando Deus cria eu e você,
Ele coloca impresso em nós as impressões digitais dele. Você já parou para pensar nisso? Que você tem as impressões digitais da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como você está aqui na igreja e o irmão está chamando, vamos adorar, levante sua mão, abra sua boca, diga palavras de adoração. E algumas pessoas, porque elas não entendem, está impresso nelas essa digital. Queridos, quando nós entendemos de onde nós somos, quando a gente vem falar de família, os filhos parecem com os pais. Eu me lembro no determinado dia dos pais, eu mandei fazer uma camisa, né, pro meu pai e para mim. Eu amo Salmos 23, né? Refrigera a minha alma, porque falou de alma, queridos, é comigo esse assunto. Aí eu mandei estampar aqui, ó, refrigera a minha alma, e tiramos uma foto. Eu e ele juntinhos. Eu sabia quem era quem, porque ele é bem mais gordinho que eu, mas eu sou semelhança do meu pai. Eu sou semelhança dele naquilo que a gente gosta de comer, naquilo que a gente gosta de fazer. Nós somos semelhança dessa trindade na adoração. Nós somos semelhanças dele porque ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E não tem como não adorar, não tem como não glorificar, não tem como não interceder, não tem como não clamar. E além de tudo, não tem como não amar. A Bíblia vai dizer que antes mesmo de nós sermos formados, lá no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava. E esse amor, nesse amor está impresso as digitais dele. E o que acontece? Vem a queda. O homem decide pecar, e aí, eles agora, Adão e Eva, eles são portadores da imagem quebrada dessa trindade. E é por isso que as coisas caminham do jeito que caminham hoje. Mas eu louvo ao Senhor porque quando a gente vem para cá, Jesus é o portador da verdadeira imagem. Sabe por quê? Porque Ele estava aqui, ó, na criação. E durante todo esse tempo, até que Jesus viesse para redimir a igreja, para redimir o ser humano, para trazer redenção para as nossas vidas, o povo de Israel, ele foi o portador da imagem quebrada de quem Deus é. No dia, não lembro qual foi o dia, nós estávamos no processo de meditação e a gente estava lendo um capítulo de João, eu não lembro se era o 17, e que Jesus, ele fala assim, ele orando ao Pai: Pai, eu quero te pedir que o Senhor ame essas pessoas assim como eu amo. Assim como eu sou um com o Senhor, eu quero te pedir que eles também sejam um com o Senhor. Você sabe o que Jesus estava convidando? Essa oração? Não se assuste, não. Vou beber água. Jesus estava simplesmente convidando que eu e você fizéssemos parte dessa trindade. Quando ele fala assim, Pai, faz-nos um. O Senhor me deu esses, foi o Senhor que me deu essas pessoas. Eu quero te pedir que o Senhor os ame assim como eu os amo. O Senhor nos convida, querido, todos os dias para fazer parte. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu falei, eu estou ficando doida? É isso que eu estou entendendo? O Senhor Jesus está convidando eu para que eu faça parte dessa trindade. E aí o Espírito Santo falou, E para comprovar isso, eu vou te trazer a palavra de Efésios, que quando você aceita Jesus, você ressuscita com Ele, e você está sentado à direita de Jesus nas regiões celestiais. Queridos, isso é tremendo. E se eu posso estar assentada, a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso, se eu posso estar assentada à direita de Jesus nas regiões celestiais, isso significa autoridade como igreja. Autoridade para quê? Para amar. Autoridade para quê? Para acolher. As pessoas estão preocupadas com demônios, com Satanás, seja lá o que for. Ele existe. Tem poder de influência na terra? Tem. Mas quando nós amamos, nós quebramos toda e qualquer armadilha. Nós amamos, nós quebramos todo e qualquer grilhão por causa do amor.
esse amor, ele nos faz em Cristo Jesus amar perfeitamente. Pode passar, por favor. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Se você quiser abrir na sua versão, você pode abrir, mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias, e ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. O profeta estava falando de que é tempo de arrependimento. O profeta estava falando, ei, família é algo que nasceu no coração de Deus. Eu não sei que quando a gente fala a palavra família e que você fala família, o que vem na sua mente? Qual é a imagem que representa para você família? Para mim, representa mesa e comida. Família. A gente dá uma família de gordinho e gosta de comer. Então a gente fica muito feliz. Isso representa mesa. Mas mesa representa comunhão. Eu não sei o que você pensa a respeito de família. Mas sabe o que o profeta está falando? O que Deus diz através do profeta? Ei, pais, está na hora de você converter os corações dos seus filhos a vocês. Isso se repete lá na frente também. Por quê? Porque Israel estava portador da imagem quebrada de Deus. O povo já não conseguia mais carregar a imagem na essência de quando foram criados por causa do pecado. Algumas vezes eu atendo algumas pessoas na igreja, no gabinete, fazendo aconselhamento. A gente trabalha, nossa igreja tem lá como tema principal família, libertação e cura da alma. Então, todo ano a gente tem 3, 4 seminários de libertação e cura da alma. E algumas pessoas vêm para o atendimento, e depois que a gente começa esse processo e vai conversando, aconselhando, não vou mentir para vocês não, que nem pode, né? Estou na igreja, estou no altar. Mas no primeiro dia que a pessoa descarrega e fala todas as dores dela, ela sai daquela sala com um semblante totalmente diferente. Quando eu vou ver essa pessoa 7 dias lá na frente, eu falo assim, Jesus, é a mesma mulher que eu vi 7 dias atrás? É o mesmo homem? Eu vou lá e dou um abraço e falo, irmã, tu tá linda. Eu falo, meu irmão, tu tá muito gato, viu? Peso do pecado, o peso da tristeza, o peso dos traumas, o peso da amargura, seja lá o que nome que você queira dar, trancado dentro da alma de um ser humano, deixa ele feio. Deixa ele triste. E aí vem Jesus e faz essa redenção em nós. Eu cantei esse trechinho dessa música porque era uma verdade, tinha tudo para dar errado, mas não deu. E mais uma vez, na minha história, Satanás perdeu. Mais uma vez, na sua história, Satanás perdeu, porque Jesus ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele não tem medida pequenininha não, queridos. Ele tem uma medida grande. Porque ele pensa grande. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus soberano. E às vezes nós nos acostumamos com poucas coisas. É assim mesmo, Deus. Se o Senhor quiser, vai dar certo. Como é que vai? Quando eu vou perguntar, pastor, como é que vai a vida? Aí o pastor responde assim, vou levando. Por isso que vai assim, ele vai levando. Se Jesus estivesse levando, conduzindo esse barco, estava muito melhor. Mas nós fazemos o quê? Pegamos esse controle das mãos do Senhor e falamos, eu vou dirigir a minha vida. Mesmo falando, Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor dirige a minha vida. Mas eu não consigo ser íntegra nessa entrega para Ele. E deixar com que Ele vá conduzindo a minha história. Deixar com que Ele vá conduzindo a minha vida. Sabe por quê? Nós temos medo dos conflitos. Nós temos medo dos confrontos. E quando nós decidimos entregar e viver a responsabilidade que nós temos, como eu não sou mãe, queridos. Eu sou mãe de multidões. E sou mãe de uma sobrinha, né, que ela me chama de manhinha. Mas quando eu abraço essa responsabilidade de cuidar como pai, como mãe, de zelar por essa vida, de acolher essa vida, eu tenho certeza, por causa da palavra, vidas vão ser transformadas. Vidas vão ser edificadas.
Quando eu chego em Jocum esse ano, quando a gente passa na primeira semana de vínculos e começa a ministrar o prumo divino, eu coloquei na porta do meu quarto, reconstrução. Porque eu era incrédula e não sabia. E eu chorei muito, porque eu amo muito servir ao Senhor. Eu digo que eu pastoreio desde os 12 anos de idade, porque a gente morava num bairro muito difícil em São Paulo, embora hoje eu moro na Bahia. Dizem que eu sou meia nômade, eu sou do céu, então eu já morei na Bahia, já morei no Rio, já morei em cada lugar, em São Paulo. E com 12 anos eu fazia EBF. Vinham 250 crianças no bairro todos os dias, 7 dias de EBF. Eu não sei se vocês conhecem o que é isso. Escola Bíblica de Férias. Uma criança de 12 anos cuidar de 250 crianças. E eu falei, Senhor, eu trabalhei tanto. Eu fiz tanto. E Ele falou para mim, não é sobre o fazer. É sobre o entendimento que vem aqui na sua cabeça e que desce como revelação para o seu coração. E a revelação faz toda a mudança e faz toda a diferença, toda a transformação para aquele que quer viver em Cristo. E essa mesma revelação sobre família precisa descer sobre a igreja, precisa descer sobre a igreja na face da terra, para que nós possamos conseguir cuidar dos nossos. A internet hoje trava as crianças, trava os adolescentes, você não vê a cara. Como é, família? Pode passar, por favor. Os princípios da família. Todo filho, todo pai, antes de ser pai, ele é filho. Só que como que isso acontece, né? Tem aqui, está escrito aqui um casal, né? Aí vem a sexualidade, afetividade, compromisso, né? E noção de equipe. A família começa assim. Começa com 2. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher. E serão ambos uma só carne. Então, esse princípio de família, ele começa a trabalhar aqui no casamento. Equipe. Marido e mulher trabalham junto. Você sabe qual que é o peso da palavra submissão para as mulheres? Porque o mundo tem pregado aí fora que submissão é estar abaixo, mas submissão é carregar a mesma missão um do outro, lado a lado. E essa palavra ela foi deturpada, sabe por quem? Por Satanás. Porque ele não quer ver famílias, ele não quer ver casais submissos um ao outro. E coloca essa disputa entre os dois e não consegue trabalhar como equipe. Se eu estou trabalhando com a minha equipe, eu não posso prejudicá-la. E como que uma mulher não consegue ser submissa ao seu marido e o marido não consegue compreender a sua esposa? Porque não tem noção de equipe. Acha que é competição. Acha que ser macho é ser grandão. Eu mando aqui. Meu pai, quando chegava em casa, ele é bem tradicional, né? Ele chegava e falava assim, tô sentado. E a gente já sabia o que tinha que fazer. Levar o chinelo, dar a toalha, dar tudo o que ele precisava para o banho. Nós somos criados numa família patriarcal. O homem manda, ele tem razão. Mas não é isso que a Bíblia fala. E foi essa questão do patriarcal que destruiu muitas famílias. Patriarcal é diferente de paternidade. Na paternidade, hoje é moda falar sobre paternidade, né? Você liga o YouTube, é paternidade. Você vai numa igreja X, é paternidade. Você liga a televisão, é paternidade. A revista, é paternidade. Tudo é paternidade. Mas não explica a diferença de paternidade para a questão do patriarcal. Foi por isso que aconteceu a Revolução Feminina em 1960. Porque as mulheres, elas eram subjugadas a esse estado. A essa questão do homem mandar, e ele tem razão, a última palavra é dele. A Bíblia vai dizer sim que o homem ele é o cabeça da mulher. Vai dizer sim que ele deve exercer o sacerdote sobre ela. Mas não diz em nenhum momento sobre abuso.
Infelizmente, muitas mulheres até hoje sofrem esse abuso. Então, não sabem trabalhar em equipe. Aí, uma vez que sabe cuidar da sua sexualidade, sabe cuidar da sua afetividade, sabe cuidar do seu compromisso, sabe, tem a noção de equipe, eles vão gerar filhos. Você sabe qual é o papel do pai? O papel do pai, ele tem o papel de dar correção, proteção, noção da missão e limites. O papel da mãe é vínculos, nutrição, organização. E ela passa, sabe o que para os filhos? Noção de submissão. É a mulher que ensina os filhos a serem submissos, principalmente as meninas. Sabe por que muitas mocinhas hoje casam e não querem sequer ter o cuidado da casa? Isso é coisa de antigamente, está errado. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela cuida da sua casa, ela cuida dos empregados, ela cuida dos filhos, ela cuida dos negócios, ela trabalha fora. Ela não abandona a sua casa. E quando o marido chega primeiro, por que você não lavou a louça? Por que você não lavou a roupa? Se você decide trabalhar fora, saiba que é sua responsabilidade a casa. Porque a Bíblia ensina isso. E aí a mulher ensina, a mãe ensina essa noção de submissão. E aí o que eles têm um com o outro? O pai com a mãe tem compromisso. Em quê? Em educar esses filhos. Vai trazer o que para esse filho? Confiança. Leia o livro As 7 Necessidades da Criança. O pai, ele vai ensinar a respeito de fidelidade. Nós conseguimos perceber quanto que Satanás tem roubado princípios e valores tão importantíssimos, até mesmo dentro da igreja, a respeito de família. Eu não posso me estender por causa do horário, mas existem alguns tipos de família. Família de regras, que era tipo a minha, que eu cresci. Família aglutinada. A mocinha não tem nem condições de casar, mas ela entendeu que vai casar e vai morar na casa do pai e da mãe, traz o marido para lá, ou se não casa, engravidou, vem para dentro, vai crescendo filho, e neto e bisneto, e mora todo mundo na mesma casa, todo mundo no mesmo quintal. A sogra dá lá palpite na cabeça do genro lá. Ninguém tem liberdade, ninguém tem individualidade nessa família. E tem também a família caótica e tem a família de vínculos. Não existe família perfeita. Existe família sal. Você tem lutado para que sua família seja saudável? Quando eu cheguei aqui, que eu sentei nesse banco, eu li isso aqui. 5 pilares da Batista Reviver. Eu achei lindo isso. Palavra, oração, comunhão, células e missões. Por que nós, como famílias, nós não desenvolvemos isso? Porque toda empresa, ela coloca a sua visão e sua missão. A igreja coloca a sua visão e sua missão. E aí o Espírito Santo me falou quando eu estava sentado ali. Por que alguns casais, quando eles começam a se reunir e pensar em casar, eles não traçam planos e metas a respeito da sua família? E eu falei, é mesmo, Jesus. Muitos não conseguem fazer isso, nem pensam fazer isso. Estão tão agoniados para casar, se não perderam a sua virgindade, estão ali, né, suando frio porque querem casar. Não conseguem planejar como base em uma família cristã pilares. Eu, com uma família, eu posso estabelecer, primeiro pilar para a minha vida é a palavra. Você sabe por que o povo de Israel? Eu nunca fui a Israel, mas conheço muitos amigos pastores que foram pastoras. Eles falam que lá em Israel não se vê mais idolatria. Você pode ver qualquer outro pecado lá, mas idolatria não. Sabe por quê? Eles aprenderam o quanto que eles erraram com esse Deus vivo a respeito de idolatria. E você sabe qual que é o penhor deles?
É transmitir essa lei, a Torá, de geração a geração, de geração a geração. E são íntegros nesse ensinamento. Palavra, base. Aos 6 anos de idade, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. E eu lia numa versão bem difícil. Quantos pais se preocupam em ensinar os seus filhos a lerem a Bíblia? Eu fui ler o Salmos 23 para minha sobrinha, ela tinha 5 anos de idade. E ela tinha alguns traumas, ela passou por algumas situações, aí eu fui ler. Vamos, Manu, ler a Bíblia? Vamos, titia. Manhã. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falei para ela repetir. Ah, pastor, não! Ela tinha uma revolta com o pastor da minha igreja, né? Eu falei, calma. Falando do pastor Jesus. Eu falei, ó, a titia também é pastora. Ela olhou assim, é? Oxi. Eu falei, Manu, titia é pastora. E aí, comecei a ler a Bíblia com ela, a ensinar a palavra. Hoje na igreja, quando eu estou lá, né? O pastor fala lá, vamos abrir tal. Ela me ajuda aqui que eu quero abrir. A Bíblia dela é infantil, não tem tudo. A gente vai lá ver o número, ela mesma procura o número, ela vai lá. Ensina a criança no caminho, hein? E depois? Não entendi nada. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando? Não se desviará. Ou não se esquecerá. Tem algumas traduções que falam assim. Família anda assim. Então eu posso colocar esse pilar como palavra. Eu posso colocar a oração como pilar também dentro dessa família. Ela me pediu uma casinha da Barbie. Mãe, me dá a casinha da Barbie. Eu falei, Jesus, é caro. Vamos orar, filha. Vamos lá, ensinei ela a orar. Ela, já orei, cadê o dinheiro? Calma, Manu. Vamos ensinar o que é fé para uma criança? Cabe esse pilar, a comunhão, a mesa. Quantos hoje não sentam à mesa para se alimentar? Cada um pega seu prato, vai para qualquer canto da casa, mas não sentam à mesa. Esse é um momento precioso. Jesus fez isso muitas das vezes com os discípulos. E até quando estava ensinando a multidão, ele falava para o povo sentar lá. Ele falava para os discípulos, olha lá, manda eles sentarem lá, vou dar comida para todos. E nós estamos falhando, queridos. Não estamos tendo compromisso com essa palavra em termos de família. Essa intercessão tem sido falha. Como que seria as células em família? O Espírito Santo foi ministrando isso para mim ali agora. A célula, ela é uma unidade do corpo, certo? Sim ou não? Eu como família, membro de uma família, eu preciso aprender a respeitar o limite do filho, a respeitar o limite do marido. De cada um deles. Somos uma família, mas cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu querer, cada um tem a sua vontade. E eu não tenho o direito de intervir, de me intrometer, de querer mudar quem ele é. Respeitar a individualidade de cada um. Eu não sei quantos aqui moram com sogra. Cara, se tu for morar com sogra, ela mais que tá certa de ver a filha dela ali. Minha mãe diz que quem casa quer casa. Não tem como você cobrar uma privacidade num lugar que não é seu. Deus falou para Abraão, sai da onde? Da sua? Ele errou. Ele levou quem com ele? Ele caçou ou não caçou problemas para ele? Se você quer ter individualidade, faça certo. Se tiver algum jovem aqui me ouvindo, pode passar, por favor.
Como é que eu consigo estabelecer missões como pilar em família? O pai é dever do pai, não é da mãe, viu? Infelizmente, muitas mães são mães solteiras e elas têm que se virar nos 60. Mas é dever do pai dar direção para o filho, não é da mãe. O dever da mãe é nutrir, ensinar a organização e ensinar a ter relacionamento. Só 3 coisas. Quando eu vou ministrar para mulheres em qualquer lugar do Brasil, aí elas ficam doidas comigo quando eu vou ministrar isso. Mas eu faço tanto. Mas é esse o dever. Sabe por quê? Se você faz os 3 que é seu, mais os 5 que é do pai, você não faz nada direito. É por isso que é constituído família. É por isso que é dividido papéis. Mas vou dar uma boa notícia para vocês, para as mulheres aí. São só 3 coisinhas. Eu não amamentei, eu não tenho filhos. Mas quem é que nos alimenta hoje? O Espírito Santo. Quem é que nos ensina a ser organizado na nossa vida de meditação, no que pensar? O Espírito Santo. Quem é que nos fala assim, ó, cuidado com fulano, vai orar, vai buscar mais a respeito de ciclano? Espírito Santo. Quando eu ouvi isso, eu falei, Os homens, ele tem toda aquela coisa sacerdotal do Abba Pai, de Deus Pai. Mas nós, mulheres, temos todo esse consolo, todo esse jeitinho que o Espírito Santo tem. Está em nós. Essa maternidade de Deus está em nós, mulheres. Então, eu consigo sim dar missões para os meus filhos, dar direção, ensiná-lo. O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Que horas são? Até que horas? 9 horas? Não, meu relógio são 9. Até que horas? Ok. Quando eu falo de missão, queridos, a partir de um casal que vivia uma vida que para Deus é correta, ele envia João Batista. Como eram os nomes dos pais de João Batista? Zacarias e Isabel. O texto diz isso. Que eles viviam uma vida que para Deus era correta. E envia João Batista para quê? Para ser o percussor de Jesus, aquele que vinha antes de Jesus, para ensinar o caminho, para falar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo me revelou ontem uma coisa muito linda, quando eu lia isso aqui. Quando a gente vai olhar para alguns profetas na Bíblia, eles vinham de uma base familiar, onde o pai e a mãe eram comprometidos com Deus. Infelizmente, essas pessoas precisam ser acolhidas. O comentário que eu vou fazer aqui é para que eu e você, se conhecer alguém, é para que a gente ore por eles. Infelizmente, tem algumas pessoas que querem crescer ministerialmente, querem ser e acontecer, fazer, ganhar o mundo todo, mas não tem relacionamento com pai e com mãe. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Esse é o único mandamento com promessa. Não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Eu tenho que ter relacionamento com minha família. Eu preciso sim fazer caminho de volta e falar e confessar, pedir perdão. Eu pequei aqui, eu desonrei aqui. Me perdoa. Não adianta, queridos. Grandes homens se levantarem na face da terra e pregar o evangelho. Quantos? Não estou julgando. Eles precisam ser acolhidos, mas quantos? Porque não é o que eu faço, é quem eu sou. Diga aí, não é o que eu faço, é o que eu sou. E é isso que o Espírito clama, 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 clama nesses últimos anos na igreja.
É isso que ele clama, por pessoas que sejam capazes de amar, pessoas capazes de acolher. Sabe aquela pessoa que te despreza 10 vezes? Você toca muito mal. Você toca muito mal, você toca muito mal. E você fala assim: eu te abençoo. Eu oro por você. Eu estou disposto a sustentar você. Não é o que falam pra gente, é o que nós somos, com o espírito de vida que habita em nós. Isso sim é o diferencial. Isso sim faz você suportar o seu irmão em amor. E esse suporte não é aquele suporte que diz: não aguento mais. Não, esse suporte é de você pegar na mão e carregar. Vamos, eu estou com você, vamos. Se preciso for, eu amo discipulado, eu discipulo 10 vezes a mesma pessoa, mas eu não quero que ela se perca, porque o Senhor me chamou para isso. E uma vez eu estava discipulando uma pessoa que já era a 5ª vez que ela estava recebendo discipulado. E aí, quando eu entendi qual que era dela, eu falei: Senhor, eu vou parar. Ele: não, eu quero que você vá com ela até o final. Porque não é o que eu faço, é quem eu sou. É por causa do que fazem é que existem muitos escravos dentro da igreja. É por causa do que fazem é que existem muitas pessoas dentro de família que não têm comunhão com o pai, com a mãe, com o irmão. Porque só aprenderam a linguagem do fazer. Mas é o ser. E ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso, como o profeta Elias. E ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Lucas 1:17. Igreja, como que nós temos andado? Preparar o caminho do Senhor. Foi-se o tempo de acusação, queridos. Uma vez eu testemunhava, no ano passado eu estava em Angola fazendo ETED lá. E 3 pastoras na mesma semana me ligaram morrendo de medo por causa era o pico maior da Covid. E elas morrendo de medo de morrer. Mas por quê? Ele foi apresentado na infância um evangelho de condenação. Não que isso não seja, mas essa não é a primeira linguagem de Jesus. A primeira linguagem de Jesus: venha a mim como estás. Esse é o convite dele todos os dias e continua sendo. Para esse evangelho vivo e eficaz que faz a diferença. E eu conversando com elas, eu fui entender. Você sabe onde que foi ministrado no coraçãozinho dessas crianças? E o Espírito Santo trouxe ao meu? Apocalipse. E eu tinha medo de ler o livro de Apocalipse. Até na idade adulta. E eu falava assim: o Senhor me chamou para discipular. E para discipular eu só preciso de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eu tinha medo de Apocalipse. Porque me apresentaram um Deus carrasco. Não me apresentaram um Deus de família, que se movimenta com a Trindade, assim, que fala: eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e digo: não temas. É tempo de acolher, é tempo de amar. E não importa quantas vezes essa pessoa erre, não importa quantas das vezes ela venha a esse altar, se reconcilie, não importa. E tem algumas pessoas que falam assim: mais uma vez, graças a Deus que mais uma vez ela está aqui e ela não morreu. Graças a Deus. Queridos, nós precisamos ser envolvidos com esse acolhimento que o Espírito Santo nos dá. Passa, por favor. Princípio da família hoje. Precisamos de uma família que acolhe, Isaías 41:10. Família que traz as questões à mesa.
família que faz pertencente, família que é relacional, família que vive a esperança em Cristo. Essa família que traz as pessoas à mesa não é só para comida, é na liberdade de falar da sua dor e você dar ouvido a ela. E nem sempre, queridos, nós vamos pensar que aquela pessoa vai falar alguma coisa, sempre vai nos agradar. Você está disposto a isso? Colocar na mesa e ver essas palavras e que talvez você tenha ofendido alguém? É família. Ela te faz pertencente, ela se sente, eu tenho uma casa. Quando Jesus ia se batizar, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vocês conseguem falar isso para os seus filhos? Vocês conseguem ouvir isso de Deus? Somos relacionais, foi para isso que o Senhor nos fez. A sua esperança está onde? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Acontecer, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Pai, a tua palavra nos diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Senhor. Aqueles que crerem no Senhor, aqueles que andarem com o Senhor. E Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essa igreja, Senhor, que as famílias dessa igreja serão benditas nessa cidade, Senhor, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são no Senhor. São famílias do Senhor, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar e eu quero pedir o teu favor sobre este lugar, sobre as famílias dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Que converta, Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, eu creio na tua vinda, Senhor, e eu creio que esta igreja pode ser canal de bênção, Senhor, para que famílias sejam restauradas, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus de aliança e o Senhor não quebra aliança, Senhor. O Senhor permanece íntegro e fiel. Oh Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu cuidado conosco e nos ensina a ser acolhedor, nos ensina a ser relacional com os nossos irmãos, com a nossa família, Senhor. Nos ensina a sentar à mesa, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter a esperança no Cristo vivo, ressurreto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, os irmãos de casa, que você possa ser abençoado, porque você é a família amada do Abba Pai.
em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Nossas famílias ajustadas, irmãos. A nossa casa ajustada. É a extensão da igreja, onde nós temos igreja ajustada. Igreja que glorifica o Senhor. Uma igreja que exalta o Senhor. Na verdade, igreja somos nós, você e sua família. Deus continue abençoando a vida da Márcia. Os missionários estarão aqui esses dias. Nós vamos ver para domingo como é que vai ficar. Não está no script aí não, mas de repente tá muito voltando aqui. Eles vão estar ministrando aqui conosco, né? Nas quintas, com as crianças. Começa a convidar a gente. Tem muita família precisando de ouvir essas coisas, né? Domingo, 9 horas da manhã, nós temos o primeiro culto aqui. E domingo às 19h30, vem para cá, você e sua casa, servir ao Senhor, adorar o Senhor, juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sábado tem culto dos jovens. Todos os jovens são convidados e os missionários estarão aqui fazendo louvor, né? Ministrando a palavra. Traz todo mundo para cá. Culto dos jovens, sábado às 19h30. Amém? E no domingo também eles estarão no louvor, né, Tati? Estou certo? Os missionários estarão fazendo louvor aqui no domingo. Só vai contar com os nossos músicos e vai fazer um mesclado aí com eles, né? Então, vem para cá adorar o nome do Senhor. Amém? Deus continue abençoando. Quero agradecer também o Duda, a Regina, a Fátima, o Adão. Eles uniram lá, fizeram um almoço, receberam os missionários. Você também pode recebê-los na sua casa, né? Abençoar a vida deles, né? Eles estavam falando para a gente que eles estão indo para o Paraguai. E fica em 10 mil mais ou menos, né, Tati? 9, 10 mil. Só que a passagem e tudo, eles vão daqui de ônibus para São Paulo, de São Paulo para o Paraguai de ônibus, né? Mais 17 horas de ônibus. Eu estou falando isso aqui porque eu acredito no nosso Deus de milagre. De repente Deus toca alguém e paga a passagem desse de avião. Deus é fiel. Deus pode tocar a igreja também, né? E dar uma oferta para contribuir é aquele negócio. Deus está no controle de todas as coisas. Os missionários não estão aqui por causa de dinheiro, tá, irmãos? Eles estão aqui porque eles amam ao Senhor, estão aqui debaixo de uma direção de Deus para servir a igreja. Amém? Isso é muito importante ser falado. Eles não são peso para a gente. É um prazer servir eles. E eles estão aqui com prazer nos servindo. Amém? O estudo de célula está lá na mesa de som. Tá? Você pode pegar um estudo de célula para os líderes aí de célula. Pega lá no livro de Tiago. Começa uma série de ministrações do livro de Tiago. Terça-feira agora nas células. Algumas células estarão recebendo os missionários. Então não falte da sua célula. Vai para lá receber da parte de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma noite abençoada e um final de semana cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Está encerrado. Amanhã tem futebol com os irmãos às 7 horas no Play Soccer.